Nessa aula eu queria conversar com vocês sobre o que a gente pode citar quando está lendo a obra de um outro autor. E assim, um aviso, tá? Eu acho que provavelmente ao final dessa aula você vai concordar comigo, vai achar que faz muito sentido, provavelmente seu orientador também concorda comigo. A má notícia é que provavelmente essa aula vai tornar o teu trabalho bem mais difícil, mas ele é essencial para que tu te torne um bom pesquisador, tá? E isso é uma coisa que, pela experiência que eu tenho também, orientando também alunos de doutorado, não é um negócio que eu achei que era óbvio, mas não é. Então, por isso que eu achei que valia a pena conversar com vocês sobre isso. Na verdade, o recado é muito simples, né? Vocês só podem citar resultados e conclusões. É só isso, tá? A gente podia acabar a aula aqui mesmo. Tá? Não pode citar outras coisas. Então, assim, dizendo de uma outra forma, tá? Você não pode citar o que o autor escreveu e que esteja, por exemplo, na introdução, na fundamentação teórica. Às vezes, assim, dependendo do caso, quando for de interesse para o teu TCC, tu pode citar a metodologia, mas são casos assim bem específicos, né? Mas aí por quê? Né? Por que tu não pode citar o que o autor escreveu na introdução, se aquilo te ajudou tanto a entender sobre o assunto? Porque o texto acadêmico, ele é uma teia de relacionamentos, tá? Cada nó dessa teia, cada nó dessa rede, ele vai apontar para outro texto. Então, assim, caso o leitor decida, por qualquer motivo, tá, que ele precisa de mais informações a respeito daquilo, ele poderia parar de ler o teu texto, pegar aquela referência e ver o que aquela pessoa, o que aquele terceiro autor falou a respeito daquilo que tu estava escrevendo. Ele poderia acessar esse nó, que é a obra referenciada, e encontrar aquilo que tu disse que ele ia encontrar. Aí eu queria que a gente seguisse um exemplo, que só para variar, né, é um exemplo do design, porque é a área onde eu atuo e eu me sinto mais segura para não falar nenhuma besteira, né? Bom, eu peguei um artigo de uma revista nacional chamada Estudos em Design. Peguei o volume 30, o número 3 desse ano, de 2022. O título do artigo é, caso vocês queiram pesquisar, é Panorama da Pesquisa Acadêmica Brasileira sobre Design de Serviços Centrado na Pessoa Idosa. O que eu queria que a gente visse a respeito desse artigo? Que ali no segundo parágrafo da introdução, as autoras fazem a seguinte afirmação: após ser desprezada como um campo acadêmico no início da década de 1990, o design de serviço passou a ganhar credibilidade no ensino, pesquisa, etc, etc, etc. Então, elas falaram isso e apoiaram essa afirmação com uma citação de uma obra de 2008. Agora, a pergunta que eu queria que você respondesse: tu acha que dá para vocês dizerem que essas autoras escreveram que o design acadêmico era um campo menosprezado na década de 90? Se vocês escrevessem isso, segundo Franciele e Merino, que são as autoras, Forcielli e Merino, que são as autoras desse artigo. Se você dissesse, segundo Forcielli e Merino, o design de serviços era um campo acadêmico desprezado na década de 90. Como é que elas iam se sentir? Elas iam ter um negócio, sabe? Porque não foram elas que disseram isso. Quem falou isso foi o autor que elas referenciaram. Então, não, vocês podem citar a Forcielli e a Merino em relação às conclusões dela, que são em relação ao design de serviço centrado na pessoa idosa. E só isso. Bom, se vocês forem seguindo esse exercício atrás da obra que a Forcielli e a Merino citaram, vocês vão encontrar sim a referência bem certinho
que os autores falaram aquilo. Então, eu li essa afirmação, achei ela curiosa, achei uma afirmação forte. Nossa, uma área era desprezada. Eu fui lá ver se eles falaram aquilo, e eles falaram mesmo. É esse o processo que essa teia de referências permite que seja construído, porque eu, como leitora, posso ir lá verificar se aquilo foi correto mesmo. Bom, então eu acho que com isso eu tenha conseguido construir o caso de que quando você escolhe citar um autor, você tem uma responsabilidade, e você tem uma responsabilidade também com o seu leitor, porque ele acredita que aquele autor que tu citou falou aquilo que tu disse, né? Então, eu acho que com esse exemplo aqui a gente consegue ver bem direitinho por que não dá para citar as obras nas partes que não sejam nem os resultados e nem as conclusões.